Olá, então, dando continuidade, aqui nós vamos estender o nosso sistema bancário, tá? Com outros tipos de conta que ele deve suportar e vamos ver que impacto isso daí teria. Antes da gente começar a falar sobre o assunto, notem que no projeto que vocês importaram, vocês têm aí dentro da pasta Source Main Java, vocês têm aí exatamente a classe cliente, tá? E a classe conta, como vocês viram lá, tá? Mostrei no slide. Ok, minha gente? O desafio agora surgir um novo tipo de conta no sistema bancário, que é uma poupança. A característica dessa poupança ela tem um número, ela tem um saldo e ela tem um serviço a mais, que é render juros, que todo mês, em um determinado dia, ela vai lá e rende os juros no saldo dessa conta, dela mesma, tá? De acordo com uma determinada taxa. Aí a questão como é que eu vou estender o sistema, tá? E qual o impacto causado na coleção de contas? Primeira coisa que a gente pensa uma poupança, ela tem um número, ela tem um saldo, e ela é um tipo de conta bancária também, tá? Então, a primeira coisa que a gente pensa eu vou usar a herança simples, tá? É a solução mais coerente que existe, onde eu faço uma poupança estender de uma conta, ela vai ter a taxa de juros dela e ela vai ter um método render juros, tá? Aí, com isso daí, eu já estou estendendo o sistema para lidar com poupança também, tá? A grande questão qual é o impacto que eu vou causar na coleção de contas, tá? No momento que eu crio isso, herança, eu coloco uma classe como um subtipo de outra, tá? Existe a relação de subclasse e superclasse, tá? Mas isso pode ser visto generalizado como subtipo e supertipo. O que está aqui em cima poderia ser, por exemplo, uma interface, tá? Então não faz sentido falar em subclasse e subclasse e superclasse, porque interface não é classe, é um conceito diferente de Java que vocês já viram, tá, minha gente? Então eu vou me referir daqui para frente como subtipo e supertipo. Quando a gente tem isso daqui no sistema de tipo de Java, né, quer dizer que toda conta ela é uma poupança, mas nem toda poupança é uma conta, mas nem toda conta é uma poupança. Tá, pessoal? Uma poupança ela é uma especialidade de conta. Conta é mais geral e poupança é mais específico, tá certo? Isso quer dizer que onde conta é aceito, poupança pode ser utilizado, tá? Mas nem sempre onde poupança é aceito, uma conta pode ser utilizada. E isso tem impacto, tá, minha gente? O que está em cima, se ele é aceito, certo? Todo subtipo, tudo que tiver abaixo vai ser automaticamente aceito também, tá? Isso é uma dica bem importante para a gente raciocinar quando a gente está trabalhando no sistema de tipo de uma linguagem, em que a gente tem uma árvore e herança relativamente complexa e a gente precisa lidar com ela da forma mais geral possível, tá? Então, tá aqui a minha poupança, certo? Foi resolvido. Qual o impacto causado na coleção de contas? Se vocês forem ver aqui a coleção de contas, repositório contas array, ele está pronto para poder aceitar um array de conta, certo? Isso quer dizer que onde conta é aceito, poupança também vai ser aceito, tá? Então, se vocês podem ver aqui, tem uma classe teste repositório de contas, em que eu tenho um repositório contas array, que eu instancio um repositório, tenho um cliente fictício aqui, tá? E tenho contas que são criadas para este mesmo cliente. Tá? E eu vou aqui chegar aí, repositório, inserir conta C2, inserir conta C3 e conta C4. Certo? Imagine que a conta C2, por exemplo, C3, eu não quero instanciar como uma conta, eu quero instanciar como uma poupança, certo? Pronto, na realidade, eu instanciei aqui como uma poupança e notem que aqui eu tenho um código do repositório inserindo a conta C3. Certo? C3 foi declarado do tipo conta, mas eu estou jogando nela uma poupança.
E por que isso é possível? Porque C3, sendo declarado do tipo conta, ele aceita conta ou qualquer subtipo de conta. E poupança, neste caso, é um subtipo de conta, porque está embaixo na árvore de herança. Tá certo? Então, esse aqui é o princípio simples para a gente raciocinar no sistema de tipo, tá? Que é chamado de princípio da substituição, onde uma conta é esperada, qualquer subtipo dela pode ser utilizado. Aqui eu estou esperando uma conta, posso jogar aqui qualquer subtipo. E notem que no repositório ele não reclamou que eu vou inserir C3, porque C3 está declarado do tipo conta. Mesmo assim, se eu chegasse aqui e mudasse de C3 para poupança, eu estou inserindo aqui C3 ainda no repositório, que é um repositório de contas, tá certo? E nesse repositório de contas aqui, ele está aceitando conta. Mas se ele aceita conta, eu posso usar qualquer subtipo de conta. Então, eu não tive impacto nenhum, certo? Na coleção de contas, porque pelo princípio da substituição, ele aceita tudo quanto é de tipo de conta, tá? Aí vamos lá agora. Estendendo mais o sistema bancário, nós temos um novo tipo de conta, que é a conta bonificada. Deixa eu só corrigir aqui. Pronto, conta bonificada. Que é uma conta que ela funciona da seguinte forma. Ela tem um número, ela tem um saldo, tá? Só que as operações de crédito dela, cada crédito que eu faço, ela acumula um percentual e um bônus. Um percentual do valor que eu credito na conta e um bônus. Até que em algum momento no futuro, esse bônus é acrescentado ao saldo e é zerado, tá certo? Então, a árvore de herança hoje que eu tenho é conta e poupança. Como é que eu vou estender meu sistema para ele suportar essa conta bonificada? Tá? Primeiro, a conta bonificada, ela vai ser um tipo de conta. Então, ela não vai ser, não está dizendo nada aqui que ela tem a função de render juros. Tá? Então, a forma mais natural de lidar com isso é com herança também, mas eu pendurando ela aqui na árvore de herança de conta e não de poupança, tá certo? Onde essa conta bonificada agora vai precisar de um acumulador do bônus, certo? E a operação de creditar que ela ganha automaticamente de conta por herança não vai servir para ela, mas ela vai ter a possibilidade de redefinir ou sobrescrever essa operação para que funcione do jeito dela. Tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E ela tem um método a mais que é render bônus. Então, veja, eu usei o recurso de herança, mas só a herança não foi suficiente para mim porque o creditar não estava adequado à natureza da conta bonificada. Aí eu fui e usei também redefinição. Tá certo? Então, herança é um recurso, herança com redefinição já é outro recurso que a gente tem para resolver esse tipo de situação, tá? Então, consegui estender meu sistema. Qual é o impacto que eu vou causar na coleção de contas, tá? Antes disso, vamos dar uma olhada no código da classe conta bonificada, que já está aqui, ó, tá vendo? Ela tem um bônus, que é um double, tem um construtor dela, e ela redefiniu o creditar aqui. É sempre útil quando a gente redefine o método, a gente coloca aqui override, tá? Para dizer que a gente está sobrescrevendo o método, porque se a gente tentar sobrescrever e fizer isso mudando a assinatura do método, ele vai ficar como um método a mais, tá certo? Que é o chamado de polimorfismo de método, e não vai detectar que está sobrescrevendo. Então, o creditar da conta bonificada, o que é que ele faz? Ele acumula no bônus aqui um valor. No bônus, ele não acumula o valor, mas vai pegar o valor e multiplicar por uma taxa aí de 2%, por exemplo, de 1%, 0,01, tá? 0,01. Isso quer dizer que ele vai acumular no bônus aqui, tá certo? E ele vai chamar o creditar da superclasse. Então, se ela está com saldo 50 e eu credito 20, ela vai para o saldo, né, 70, tá? Mas ela acumula alguma coisa aqui. Ou seja, então, em termos de mudança de saldo, uma conta bonificada tem o mesmo efeito de uma conta normal, tá certo? Se eu estou com saldo 50, credito 20, eu vou para 120. A diferença é que a conta bonificada, ela guarda um valorzinho a mais, um percentual. E o render bônus, o que ele faz
ele vai chamar o superponto creditar, passando o valor do bônus e depois vai zerar esse bônus da conta. Tá? É importante que o render bônus ele chame o creditar da superclasse, porque se ele chamasse esse creditar daqui, ele já ia render alguma coisa a mais no bônus e iria depois creditar aí o valor e já iria ficar algo no bônus. Tá? Então ele pega o que está no bônus, acrescenta o saldo da conta, certo? Sem acumular nada no bônus e depois zera esse bônus. Ok? Então, essa aqui é a conta bonificada. Ok? Qual o impacto causado na coleção de contas? Novamente, certo? A conta bonificada ela entrou embaixo de conta. Se a minha coleção de contas, que é o repositório de contas array, está pronto para aceitar contas, tá? Então, ele aceita conta e qualquer subtipo de conta, ou seja, conta bonificada, ele também vai aceitar. Tá certo? Então, aqui no teste de repositório, eu poderia dizer que C4 é uma conta bonificada, certo? E eu vou instanciar ela aqui como uma conta bonificada e vou estar inserindo ela no meu repositório, que não vai ter problema nenhum, tá certo? Na inserção, tá? Aqui é um exemplo de eu instanciar uma poupança, certo? Instanciar uma conta bonificada e inserir elas duas também no meu sistema, tá? Vamos executar esse código daqui para a gente ver como é que a gente pode brincar com isso daqui, tá? Eu vou colocar um breakpoint aqui, certo? E vou agora debug as Java Application. Mudar a perspectiva para a perspectiva de debug, onde aí eu vou linha a linha e observando aqui as variáveis. Então, instanciei o repositório. De início, o meu repositório tem um arrayzinho de contas, tá? Que ele é vazio, tá? Não tem nada lá dentro, tá? Esse arrayzinho de contas, tá? Então, vamos lá agora. Instanciei um cliente, já tenho esse primeiro cliente aqui, tá? Instanciei aqui uma conta C1, já está instanciada aqui a conta C1, instanciar a conta C2, tá? E aqui eu vou instanciar C3, notem que C3 agora ele é uma poupança, tá certo, pessoal? É um objeto do tipo poupança, tá? Instanciar o C4 vai ser um objeto do tipo conta bonificada, tá? E eu vou chegar no meu repositório agora e chamar o método de inserir. Vou inserir a conta C1, certo? Já inseriu aqui uma conta. Vou inserir a conta C2, inseriu a conta também. C3, que vai ser uma poupança, tá? Já inseriu aqui. Inseriu C4, que é uma conta bonificada. Então, meu repositório não reclamou. Eu tenho diversos tipos de conta inserido nele, tá certo? Então, instanciando aqui mais uma poupança, aqui P1, que é uma poupança, instanciando aqui uma conta bonificada, CB1, e eu posso colocar eles também no meu array, tá? Que meu array não vai reclamar de nada, tá? Então, é isso, minha gente. Entretanto, quando a gente trabalha com um array, ou então com tipos, enxergando um tipo mais genérico, mas a gente em tempo de execução usa tipos específicos, isso abre uma origem para problemas de cast, tá? Que aí na próxima videoaula eu vou comentar um pouco sobre que problemas nós poderíamos encontrar aqui nesse exemplinho simples, certo? E como lidar com esses problemas, ok?